Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Foi o que escreveu Pero Vaz Caminha na carta enviada ao rei de Portugal, anunciando a descoberta do Brasil. Nada mais justo diante da riqueza da biodiversidade do nosso país. Mas essa afirmação pode deixar de ser verdadeira, diante do impacto causado pela mudança climática. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, só ficando atrás da água. Seu faturamento corresponde a 5% do PIB do agronegócio brasileiro. Mas a produção de café já está sofrendo as consequências das mudanças no clima. Quem logo percebeu que alguma coisa estava errada foram os que mais entendem do assunto. O café é um pai e uma mãe. Se não fosse o café, nós não tínhamos como sobreviver. O problema hoje que prejudica nós muito aqui é o calor. O ano passado a gente saiu de uma safra pequena e entramos numa estiagem longa. Essa estiagem fez com que a florada se atrasasse e a colheita também. E aqui, por exemplo, esse ano, nós tivemos assim umas 6 ou 8 chuvas de granizo. Eu, na minha propriedade, tive problema de vento, destelhou toda a minha coisa que não era normal. Na hora que precisa da chuva, ela falta, outra hora passa. Então, isso tudo, a gente crê que deve ser problema do clima mesmo. A gente trabalha com bases de dados de 40 anos, 30, 40 anos, em 4.000 pontos do Brasil. Em todos os pontos que nós analisamos até agora, a gente só teve aumento de intensidade e aumento de temperatura. O aumento dos eventos extremos, dos períodos de seca, dos veranicos, que são todos previstos para um planeta mais quente, causará um impacto muito grande de perda na agricultura brasileira de produção de alimentos. Há um indicativo aí que a temperatura pode subir até 5,6 graus. Então nós começamos a trabalhar com cenários. Vamos trabalhar com um cenário otimista, vai subir aí 1 grau. Vamos trabalhar com um cenário mediano, 2 graus, 3 graus, e um cenário pessimista, 5,6 graus. Aí a gente assustou. As mudanças no clima devem ser tão intensas a ponto de mudar a geografia da produção nacional. O impacto maior se concentra no Nordeste, que poderá ter uma forte redução na área das plantações de arroz, milho, feijão, algodão e girassol. 20 milhões de pessoas seriam atingidas. No caso do café, a previsão é que a produção migre cada vez mais para o sul em busca de temperaturas mais frias. Municípios inteiros que vivem da produção de café podem deixar de existir. Quando você tem 3 dias sucessivos com a temperatura acima de 34 graus, aborta a flor. Esse fenômeno está acontecendo com muita frequência em São Paulo e Minas Gerais. É de assustar. Porque, olha, essas plantas aqui, numa época dessa, elas estavam desgalhando de café. Você vê rosetas, como essa aqui, ó. Ela era para estar todinha, cheia de fruto. Olha para você ver. Isso aqui, com certeza, é incidência de calor. O clima doido está deixando a planta estressada e desbaratinada. Ela não sabe qual que é a hora de produzir, qual que é a hora de maturação, ela não está sabendo mais disso. O que aconteceu aqui foi o seguinte, foi uma chuva de granizo que veio, mais ou menos as pedras que caíram do tamanho de uma jabuticaba e durou mais ou menos uns 20 minutos. Aí acabou com tudo mesmo, aí não aguentou o cafezal. Perdemos a produção do ano que vem, né? E mais ou menos 2 anos para voltar a começar a produzir. Eu moro aqui há 10 anos, mas o pessoal da região aqui que fala, nunca viram nessa intensidade, nunca havia acontecido, que eles se lembrem, né? De 1990 para cá, houve uma redução de 50% na área plantada de café em São Paulo. 50%. E dentro de 30 anos, o que a gente, se não fizermos nada, a gente chega a 40% de redução da produção de soja, 20% na produção de milho e um prejuízo aí de 7 bilhões de reais por ano no melhor dos cenários. No melhor dos cenários. O governo está ciente disso. Dentro do Brasil você já observa mudanças climáticas muito claras. Nós temos que ver que cenários nós vamos ter no futuro, que culturas vão ter que migrar de uma área, de uma região para outra, né, principalmente em função dessas mudanças climáticas, e que adaptações nós temos que fazer a essas culturas. Então, o que é que nós devemos fazer?
ações de mitigação para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Podas, adensamento, novas variedades, tratamentos fitossanitários, arborização, enfim, você vai ter aqui um leque de informações que o produtor pode levar para a sua propriedade e transformá-la dentro daquilo que lhe for possível, dentro das suas condições econômicas. Então tem que ter uma interação, é fundamental que haja uma interação entre esse setor, o governo, a pesquisa e o setor privado. Se isso não acontecer, esquece, nós vamos aguardar a fatalidade. A temperatura vai subir para todo mundo, não vai ser nem só para o rico nem só para o pobre, ela vai subir para todo mundo. Esse debate continua na internet. Entre no nosso blog e participe, dê a sua opinião. E na semana que vem, a região brasileira mais vulnerável ao impacto das mudanças climáticas. Aqui na região, os agricultores costumam dizer que as pedras crescem no solo, mas na verdade o solo que está saindo e a pedra vai aflorando. Nem as espécies mais resistentes do semiárido conseguem se restabelecer nesses ambientes.